começando o programa dessa sexta-feira, boa tarde, dia 6 de novembro. Eu queria avisar vocês que nós vamos ter 3 boas entrevistas interessantes, então o programa vai fluir muito em cima das entrevistas. Mas eu não podia deixar de dar, como início do programa, o meu abraço e o meu reconhecimento ao nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão, que celebrou 26 anos de vida agora no dia 3, terça-feira passada. Então, Dom Gregório chegou em Petrópolis, ele foi eleito bispo de Petrópolis pelo Papa Bento XVI e tomou posse aqui em Petrópolis no dia 16 de 12 de 2012. Ele foi eleito no dia 10 do 10. E ele, nesse período todo, de 2012 até agora, esses anos que ele está em Petrópolis, ele só conquistou amigos, ele só fez um trabalho pastoral maravilhoso e trabalhou muito no sentido da integração, no sentido do reconhecimento e do amor à cidade de Petrópolis. Então, a cidade tem por ele esse mesmo amor e retribui esse carinho. E eu queria, então, na abertura, deixar esse grande abraço de todos os petropolitanos que o conhecem e a minha reverência à figura do nosso bispo, que realmente merece. Me mandaram lá de Brasília um link falando sobre o trabalho de uma moça, sobre as constitucionalistas, as 26, ou melhor, as 25 mulheres que fizeram parte da Constituição de 1988. Ela fez um trabalho muito interessante e me mandaram o trecho que ela falava da minha pessoa. Me chamou muita atenção e eu achei que eu deveria entrar em contato com ela para saber mais um pouco como é que foi esse trabalho. Então, nossa entrevista, a entrevista que eu tive com ela está aí para nós acompanharmos agora. Gravei e vou passar para vocês verem, tá? Vamos ver. Carol Gomide, é um prazer falar com você aqui no programa e saber um pouquinho mais sobre essa tua pesquisa que me botou muito curiosa, muito envaidecida e louca para arquivar todo esse depoimento que você está fazendo sobre aquela caminhada que nós, mulheres constituintes, fizemos naquela época e que eu tenho certeza que tem um valor extraordinário, histórico e de mudança nos hábitos e nas conquistas do movimento feminista, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco por que você resolveu fazer essa pesquisa, como é que você chegou até aí, tá? É um prazer, Carol. Obrigada pelo convite, primeiro, estou muito feliz de estar aqui. A minha pesquisa é o meu projeto de iniciação científica na faculdade. Eu estudo aqui em Brasília, no Centro Universitário de Brasília. A ideia da pesquisa surgiu em 2017 para 2018, quando eu conheci uma professora de Direito Constitucional, Cristine Petter, e ela estava começando a pesquisar em uma linha que misturava o direito constitucional com a pauta das mulheres. É uma linha super nova que a gente tem chamado de constitucionalismo feminista. E nessa linha a gente tem tentado reler temas clássicos do direito constitucional, como separação dos poderes e direitos fundamentais, pela ótica das mulheres. E dentre todas as opções, eu optei por estudar o poder constituinte. Primeiro porque eu sempre achei muito importante e a gente evidenciar de alguma forma o trabalho histórico de mulheres que, por algum motivo, foram apagadas assim, de processos tão importantes. E depois, porque no meu dia a dia do direito eu sempre ouvia coisas, por exemplo, a vontade do constituinte na hora de interpretar a norma, mas eu que nasci décadas depois da promulgação, eu não tinha nem vivência prática e nem aprendi na faculdade como funciona a Assembleia Constituinte, de onde vieram esses direitos. Então, me veio uma vontade muito grande de entender um pouco mais sobre o surgimento de direitos tão importantes para toda a sociedade e com meu foco, né, nas mulheres. E aí eu comecei a minha pesquisa
ela está basicamente pronta hoje, o meu relatório, e resolvi começar a publicar ela na internet. Tem os meus oficiais de publicação da minha faculdade, mas assim, como jovem, como pessoa que já nasceu nessa era digital, eu achei muito importante levar também para tentar alcançar essas pessoas jovens como eu. E foi aí que eu criei o Instagram hoje, chamado As Constitucionalistas, em que toda segunda-feira eu divulgo um perfil de uma das constituintes de 1988, baseado no que eu já tenho de resultado das minhas pesquisas. E foi assim que eu encontrei também, recebi o convite de estar aqui. Então, Carol, você levantou tudo que... Eu não li toda a tua pesquisa, eu quero muito ler, depois queria até que você me mandasse tudo. Prazer. Mas eu queria perguntar para você se você fez um trabalho antecedente ao trabalho constituinte mesmo, da Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo, em relação à bancada feminina. Como é que nós chegamos lá? Você levantou esses dados? Sim, eu tentei fazer primeiro uma breve história das conquistas das mulheres em geral. Falei rapidamente ali do direito ao voto, a conquista dos direitos políticos, né? Porque as mulheres puderam ser votadas e eleger seus representantes. E aí depois eu passei um pouquinho sobre os direitos conquistados pelas mulheres nas outras constituições. Comentei um pouquinho sobre a única constituinte que teve uma presença de uma mulher em 33, só foi uma, né? A deputada Carlota. Foi a única que teve antes de 88. E depois eu falei, agora com mais detalhes, sobre o processo que antecedeu a Constituinte de 88. Falei sobre a Carta das Mulheres, sobre o lobby do batom. Dediquei um capítulo ao movimento do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres também, que é um movimento que eu achei assim, muito legal. Então, eu tentei trazer uns antecedentes também. E você chegou aqui, você fez um fecho desse trabalho, por exemplo, avaliou na tua pesquisa o que ele trouxe de concreto e de eficaz para toda a legislação em relação aos direitos humanos e aos direitos das mulheres que surgiu depois daquela Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães? Sim. Eu dividi meu trabalho em duas partes. As mulheres que escreveram a carta e os direitos que as mulheres conquistaram. Aí, na primeira parte, foi a que eu fiz uma biografia de cada uma das constituintes, com detalhes da atuação de cada uma delas. E na segunda parte, eu falei dos direitos conquistados. Então, eu parti de um quadro que tem todos os direitos que as mulheres queriam, escritos na Carta das Mulheres ao Constituinte, comparando com os artigos da Constituição, que vieram a ser escritos. E depois de cada um desses artigos, eu fiz uma análise do processo dele durante a Assembleia, de onde vieram as emendas, as sugestões, a votação daquele dispositivo, as mulheres que foram a favor e contra, nessa segunda parte da minha pesquisa. Então deve ser muito, muito completo e muito interessante nesse trabalho que você fez, né? De levantamento disso tudo, né? Eu gostei muito, eu achei que assim, teve essa visão das mulheres, mas também foi um grande aprendizado do processo constituinte em geral, assim, das etapas, das fases, emendas e sugestões. Você fez um levantamento das subcomissões, das comissões temáticas, da comissão de sistematização, de tudo isso? Você fez esse trabalho todo assim, passo a passo, vamos dizer? Eu fiz o trabalho tanto quantitativo como qualitativo. Eu separei quantas emendas cada mulher propôs em cada subcomissão e também pelo assunto, para tentar ver quais foram os temas mais propostos pelas mulheres individualmente e pela bancada feminina em geral. E aí você chegou a um levantamento maior, assim, a grosso modo, que você pode dizer, o que a bancada focou mais, vamos dizer, na tua opinião? Pois eu achei que, assim, foram 5% das mulheres foram as constituintes. E também foram 5% das emendas apresentadas. Então, eu achei que foi, assim, correspondeu a todas as expectativas, assim. Elas não foram deixadas de lado, durante a participação. E aí, sobre a atuação das mulheres, dependeu muito das subcomissões. Tiveram umas que elas apresentaram muitas emendas e outras que apresentaram menos. Eu tenho todas essas tabelas, todas catalogadas no meu trabalho. Eu poderia, por exemplo,
colocar aqui, ó, que a subcomissão que mais recebeu sugestão das constituintes foi a da ordem social. Foram 106 sugestões das mulheres em conjunto nessa subcomissão. Então, eu fui separando esse tipo de dado no meu trabalho. Mas esse trabalho teu deve ser muito interessante, mas muito interessante mesmo. E o que você levantou sobre a minha pessoa? Agora eu tenho essa curiosidade de saber se bate com o que eu fiz. Pois é. Isso é realmente um ponto a ser levado em consideração, porque agora eu estudando 32 anos depois, a única coisa que eu posso levar na minha pesquisa oficial são os dados dos anais da Constituinte, o que realmente está lá. E às vezes isso disfarça, né, muita coisa que estava ali por trás, muitas horas de debate. Às vezes você não propôs a emenda, mas foi a pessoa que mais defendeu, que estava lá, mas oficialmente não conta, né? Então tem essa questão. Eu sei que, assim, você, a senhora, foi a mulher que mais... Não, você. Pode me chamar de você. Foi a mulher, né, a constituinte mulher que mais propôs emendas à Constituição, 468, se eu não me engano agora de cabeça. Rio de Janeiro, né, representante de Petrópolis. Tem uma questão que eu não sei, eu li em muitos lugares que é uma tentativa, né, de associar a eleição das mulheres sempre a algum homem ou político importante. Então, tem várias, a maioria, na verdade, foi sempre associada, a senhora, você é um pouco associada ao Paulo Ratz, né, foi prefeito de Petrópolis por um tempo. A mesma coisa aconteceu com Rita Camata, de Instituto Quadros, Vilma Maia, Lúcia Vânia, quase todas as pessoas sentiram, né, a necessidade de associar a eleição dela com a influência de algum pai ou algum marido. Isso aconteceu muito também, é uma coisa que eu pontuo no meu trabalho. Eu separei um discurso da senhora também no meu trabalho, que é um dos que eu mais gosto, que é quando vai ter a entrega da Carta das Mulheres ao Constituinte. E eu tenho esse discurso transcrito, também tenho ele em áudio, em que a senhora faz uma frase que é bem assim: é a primeira vez que as mulheres são maioria neste plenário e na mesa. A nossa luta não é só das mulheres, mas do povo brasileiro que busca igualdade social. Isso, eu fiquei imaginando a sensação de estar lá e olhar para as galerias e saber que pela primeira vez as mulheres eram maioria. Então foi um trecho da senhora de um discurso que eu separei e eu achei muito legal, ele tá no meu trabalho. A senhora foi eleita pelo PMDB também. A sua formação profissional, pelo menos aqueles catalogam, é advogada. Então, a senhora entra dentro do grupo das juristas do meu trabalho. É assim que a senhora se considera mesmo, advogada? Sou. Agora estou aposentada, né? Mas sou. Por profissão, sou, né? Então, porque como tem atuação política e tudo junto. Então, o nosso trabalho foi realmente no campo do direito constitucional, né? De tentar fazer uma carta que, naquele momento, fosse a carta que respaldasse e exprimisse todo o anseio do povo brasileiro de organização social, que naquele momento não havia, porque a gente estava saindo de uma ditadura de 20 e tantos anos, onde não se podia abrir a boca, né? Não se podia quase respirar. Então, todo esse anseio de autoafirmação, de liberdade, de organização do povo brasileiro, é que a gente trabalhou muito para colocar naquele texto. Por isso que o texto é tão prolixo, tão extenso, e muita gente diz que é uma colcha de retalho. Realmente ele é meio colcha de retalho mesmo, porque o povo estava completamente desorganizado. Mas nunca houve uma manifestação popular tão maciça e tão grande naquela casa como naquele momento constituinte. Isso é que eu gostaria de passar também para você, entende? Esse sentimento de que foi um momento riquíssimo e importantíssimo na vida nacional. E que aquela casa que você agora aí em Brasília deve ver assim como uma bolha, né? No cenário nacional, quer dizer, uma bolha que a gente não sabe bem o que está acontecendo dentro daquela bolha, inteiramente desenfocada do resto da nação. Essa é a minha opinião atual sobre o Congresso.
eu acho que naquele momento ele era invadido por todos os movimentos sociais, por todas as minorias que precisavam reivindicar, e as portas eram abertas, o trânsito era para todos, igualdade de posições, entendeu? Então isso deu um sentimento assim tão importante e de tanta uma vontade de contribuir, de fazer, entendeu? De responsabilidade que a gente tinha naquele momento incrivelmente grande e potente, poderoso de mudança da nação, que a gente tinha mais era que trabalhar mesmo, se matar. Eu me matei, eu passei 3 meses sem vir em casa. Minha família pensou que eu estava maluca, entendeu? Meu marido me escrevia dizendo assim, você nos abandonou completamente. Eu digo, virem-se por aí, porque eu tenho mais o que fazer aqui, entendeu? Então, era assim, um sentimento muito, sabe, poderoso que tomou conta da gente, de uma maneira inteiramente... Foi uma possessão, sabe? No meu caso foi uma possessão, mas deu muito bom resultado. E eu gosto muito disso que você está fazendo. Eu queria ver essa tua pesquisa toda. Se você pudesse me mandar, eu gostaria muito, tá? Vai ser um prazer, eu vou ficar muito encantada. Essa questão da participação popular, eu também... No meu trabalho, eu tentei dar esse foco. Eu acho que a Constituição foi escrita pelas mulheres, pelos constituintes em geral, claro. Mas também pela população, que estava lá, estava dando sugestão, fazendo emendas populares. Então, eu dediquei um capítulo também da minha pesquisa para a participação das mulheres do povo. Ótimo. Então, eu trouxe as sugestões feitas por mulheres, as emendas populares que tratavam de direitos das mulheres, e tentei catalogar em quais audiências públicas as mulheres vieram à tribuna para defender os direitos. Então, tentei puxar esse gancho também para a participação popular, como autora da carta, junto com os constituintes. E é por aí mesmo, eu acho que você teve esse sentimento muito eficaz e eficiente nesse momento de respaldar o que aconteceu lá naquele momento, entende? Porque foi isso mesmo, as emendas populares eram assim, uma coisa extraordinária, entendeu? O povo no plenário defendendo as suas ideias, que coisa rica, né? Que coisa tão sublime de toda maneira. Esse que é o trabalho de representação, né? O legislativo deveria ser sempre assim, e não é, infelizmente, né? Mas... Sobre a atuação da senhora também? Não, só queria ressaltar uma questão especial da participação da senhora, que é muito importante também para mim, é que a maioria das mulheres participaram como membros das comissões e subcomissões, mas poucas chegaram a assumir algum cargo diretivo, ou realmente de liderança, assim. E a senhora foi uma das que assumiu a segunda vice-presidência da Comissão da Soberania dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Então, a gente não... Apesar das mulheres não terem sido, assim, presidentes, ou a senhora foi a que chegou mais perto, assim, de um cargo de realmente liderança em uma das comissões. Eu coordenei a bancada também. A bancada feminina, eu coordenava a bancada, entendeu? Então, ainda fazia esse trabalho de tentar fazer uma harmonia e uma coordenação mais eficaz, amiga, ampla, entre as mulheres todas, as 25, porque nós éramos 25, porque a Beth Mendes saiu, né? Mas, quer dizer, as 25 que ficaram lá era mais uma... Eu tentava fazer aquele diálogo que muitas vezes era difícil por causa das diferenças regionais, partidárias, de história de família, de religião, uma porção de coisas que podiam nos desunir. A gente tentava focar naquilo que era o nosso ponto de congregação e de união, que era o fato de sermos mulheres, né? Então, esse diálogo eu tentava fazer muito para parar as arestas ali que poderiam surgir entre a gente. E assim a gente conseguiu um resultado extraordinariamente positivo no que a gente se pretendeu a fazer, que foi aprovar a Carta das Mulheres, quase que toda, né? Quase que toda nós conseguimos inserir no texto constitucional.
Tá bom? O dado que eu encontrei foi 80% dos direitos. Isso aí. Entre a Carta e o que veio na Constituinte. Só por curiosidade, então, para a gente fechar, eu acabei de achar o meu repositório sobre a senhora e não sei se a senhora tem conhecimento desses dados, mas oficialmente foram proferidos 69 discursos durante a Assembleia Nacional Constituinte. Foram 8 sugestões. A maior quantidade das sugestões foram para a Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais. Foram 468 emendas. 70 totalmente aprovados. E a maior quantidade de emendas foram na Comissão de Sistematização. Isso. Então, esses foram os dados que eu consegui coletar, assim, a princípio. Muito bem, Carolina. Eu quero te parabenizar, dizer que eu estou muito envaidecida de fazer parte desse seu trabalho e dessa sua pesquisa, porque eu acredito muito nesse movimento acadêmico de pesquisa, de levantamento de dados. É por aí que a nossa história fica, né? E a gente está precisando de cultura nesse país, nesse momento, e a gente está precisando de pessoas que acreditem na história, né? E isso que você está fazendo é história, né? A história das mulheres no processo constituinte. Então, eu quero te dar muitos parabéns, tá? Agradecer muito e dizer que você continue por aí, que você deve ter uma carreira brilhante aí, tá bom? Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Homenageada aqui. Muito obrigada. Um grande abraço, foi um prazer te conhecer, tá? E eu vou fazer questão de te mandar a minha pesquisa. Espero que a senhora goste dos resultados. Sim, eu quero muito, tá? Muito obrigada. Vou conversar agora com a Catarina Maú, que tem uma trajetória enorme na TV, que foi passando de canal para canal, mas esse tempo todo conosco. Eu a conheço há 6 anos já na TV, e sei que ela agora está saindo para voos mais altos e trajetórias diferenciadas, né? E me deu vontade de conversar com ela o porquê disso aí, né? Porque acho que é uma demonstração de coragem, de tenacidade e de mudança, né? Essa vontade de mudar que dá na gente de vez em quando, e a Catarina está expressando muito bem isso com essa nova trajetória que ela está buscando. Vamos conversar com ela. Catarina Maú, é um prazer ter você aqui, para você nos contar por que você está abandonando a TV, a nossa TV, que eu conheci você nela, e que nessa trajetória toda de caminhada que nós tivemos, foi sempre um prazer saber que você estava lá com o teu programa cultural maravilhoso. O que aconteceu, Catarina? Você deu uma virada na tua vida? Conta isso pra gente. Ana, eu sou sagitariana, eu sou uma pessoa que não tenho medo de mudanças, pelo contrário, as mudanças me dão um prazer enorme. E eu também tenho uma coisa que eu acho que é uma vantagem, é o desapego. Eu tenho um apego afetivo com as pessoas, mas eu acho que a gente não é a árvore, né? Então a gente é pessoa para andar. Então, eu já fiz assim, algumas escolhas durante a minha vida. Eu acho que isso chama maturidade, e a gente vai caminhando para cada dia estar mais confortável dentro das propostas que a gente tem. E na verdade, quando eu fui para a TV, há quase 11 anos, eu nunca tinha sonhado em ter um programa de TV. A primeira gestão me convidou várias vezes, eu aceitei esse desafio e fiquei lá, e foi um prazer enorme. Mas chegou nesse momento que a gente está em casa, fazendo essa produção toda. O programa está sendo produzido totalmente aqui em home office, porque aqui eu também tenho o estúdio da Bem Cultural, né? A minha empresa produtora, o endereço é o meu home office. Então a gente já está fazendo tudo aqui, e o mundo das redes, ele está aí, né, à nossa disposição. E, na verdade, o meu público, ele não é só de Petrópolis, né? Ele nunca foi. Nós já tivemos, durante esses 11 anos, muitas pessoas de outras cidades e estados que vieram aqui em Petrópolis só para dar entrevista no nosso programa. E agora a gente está tendo que fazer isso de forma online, né? Virtual. Então, quer dizer, foi uma oportunidade de, então, fazer mesmo a produção total disso.
sem ter o compromisso de fazer um conteúdo de 1 hora por semana, que é uma coisa muito difícil quando a gente está sem o estúdio, não é, Ana? É isso aí. E você ampliou, então, teus horizontes, teus espaços, né, Catarina? A tua intenção, então, e vamos dizer assim, o teu desejo foi esse, abrir mais, né? Ampliar mais, não é isso? E você conseguiu com esse novo mecanismo que a gente está aprendendo agora. Eu, pelo menos, estou aprendendo a transar com ele agora, né? Estou apanhando muito, mas vou levando, né? Mas você já... Eu já estava na internet junto, né? Eu sou uma pessoa já da internet, da tecnologia. Então, eu já tenho meu canal do YouTube, que sempre funcionou junto com a TV, porém eu não dei a devida importância. Mas depois da pandemia, nós tivemos aí um crescimento de 600 pessoas em 3 meses do nosso canal do YouTube. Eu já tenho meus seguidores, pessoas que compartilham meus textos. Na verdade, eu sou escritora, faço mediação. Eu fiz um dia desse uma mediação a nível nacional do SES, que fui contratada para isso. Então, na verdade, eu não sou só Petrópolis, né? Então, eu preciso ser vista por outras pessoas, que são das minhas tribos fora da nossa cidade. E agradeço demais por ter tido essa oportunidade de estar há 11 anos na TV, direto, porque eu fui acompanhando todas as transições da TV. Sempre fui fiel à minha TV, que a nossa TV vai ser sempre. E eu não estou saindo para ir para outra TV. Eu estou saindo só para ficar independente mesmo, na Bem Cultural, né? Então eu não estou saindo para migrar porque eu briguei, porque me aborreci, por nada disso. É bom até ficar claro. Eu gosto muito da nossa equipe, eu gosto muito da gestão atual da TV e Canal 17. Tenho orgulho de ter feito esses anos com vocês. Muito obrigada de você estar me convidando no dia que eu estou aí me despedindo da TV aqui para o seu programa. Mas é isso assim, que estamos juntos, né? Eu queria que você deixasse registrado, inclusive registrado no meu programa, tudo isso que você está fazendo agora, entendeu? Dizendo o porquê, qual foi o sentimento que te moveu para dar esse passo, que é um passo danado de grande. A gente pensa que não é, mas é enorme, né? No sentido das opções e da abertura que ele pode te dar também. Eu acho isso. Sim. Perfeito, perfeito. Você é jovem, está na hora de dar essas viradas na vida. Eu admiro muito que você tenha tido essa coragem e tenha dado esse passo. Eu te parabenizo por isso. Vou sentir muito a tua falta, mas te parabenizo e sei que você vai estar na telinha. Eu dar entrevista para você a hora que você quiser. Vocês mandam. Tá bom, tá bom, querido. Da TV. Ana, eu tenho que ter coragem mesmo, muito pela vaidade, né? Porque, na verdade, a gente fala, eu sou apresentadora de TV. Isso é um orgulho, né? A gente ser uma referência, a gente ser vista pela nossa cidade, né? Mas a gente também vai amadurecendo, a gente quer fazer coisas que dão mais prazer, a gente vai fazendo essa conquista na vida, né? Já trabalhei muito, pretendo trabalhar mais, mas agora fazendo as coisas do jeito que eu acredito, né? Então, não é que eu queira aparecer, virar uma influencer, eu não quero virar uma blogueira, nada disso. Eu só quero continuar escrevendo muito meus textos. Na verdade, as minhas mensagens, elas são compartilhadas muitas vezes, algumas delas. Então, um poema que eu fiz agora há pouco tempo, ele já está sendo até traduzido para espanhol. Ele já foi participar de um podcast em Portugal. Eu tenho meus livros, né? Eu quero ter mais tempo para cuidar do produto Bem Cultural, sem o compromisso de ter que gravar e montar um programa de 1 hora semanal, porque isso é uma coisa complexa para a gente, né, Ana, que está em casa. É verdade, é muito trabalhoso e muito difícil, né? Então, agora, nesse tempo de pandemia, a gente ficou com os horizontes muito cerceados no sentido da produção do programa, né? Eu estou fazendo domesticamente, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma técnica mais apurada, eu estou fazendo de qualquer maneira, está saindo, é uma coisa assim, está saindo, entende? Mas, quer dizer, acho que isso precisa de um trabalho mais apurado que eu não estou conseguindo ter, até por falta de meios.
mas vamos levando assim mesmo. Mas eu admiro que você tenha tomado essa decisão, essa coragem, e acho que você vai crescer muito no teu canal de YouTube, eu acho. Você tem tudo para crescer. Tomara que eu cresça não porque eu queira ficar famosa, mas porque eu acho que a gente está carente de informações culturais, de informações que são reflexivas. A gente precisa de um país que pense mais, né? Que dialogue mais com o pensamento crítico correto e não é ficar engolindo, né, tudo pronto, como a gente tem visto aí. Isso está formando uma nação sem boas escolhas, né? Uma nação sem bom direcionamento. Eu não quero salvar a pátria, mas quero deixar um pouquinho minha contribuição, né? Então, a gente já estudou tanto, já falou tanto, já aprendeu tanto, e a gente quer transmitir um pouquinho disso para as outras pessoas, né? Eu espero que eu tenha oportunidade nas redes sociais com isso. E o teu canal já está imediatamente no YouTube? Como é que foi essa transição? O que acontece, né? Eu tenho esse canal no YouTube desde sempre. Eu sempre tive essa preocupação com o arquivo e com a memória. Sou uma pessoa, né, talvez por ser pedagoga, por valorizar muito a história de uma pessoa. Então, o meu canal do YouTube, Bem Cultural TV, ele está lá desde sempre. Nós temos lá o registro de muitos dos nossos programas, a maioria. Nós temos mais de 400 vídeos de programas no canal. Ele já está lá. Só que eu não dava o devido valor, porque eu dava o valor a gente estar na TV, no estúdio, né? Desse trabalho, de fazer uma produção legal na TV. A gente tinha fotógrafo, a gente sempre teve esse cuidado, né? De registrar e de gravar, tanto que eu tenho meus programas todos. Mas agora, com a pandemia, que a gente teve que se ver muito na televisão e muito online, a gente tem feito um trabalho muito online. O nosso sarau, ele tem 35 poetas participando todos os domingos e quase 70% de outras cidades, mesmo que sejam petropolitanos, morando em outras cidades. Então, como é que essa gente me vê? Tem que ser pelo YouTube. Então, o YouTube está crescendo, né? Está crescendo com um público fiel, que assiste mesmo, né? E é isso que a gente quer. Ele está lá, Bem Cultural TV. Então, Catarina, eu desejo que você cresça cada vez mais, porque eu acho que esse teu anseio pela cultura é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? A cultura está acabando nesse país, e se a gente não fizer alguma coisa como isso que você está fazendo agora, com toda a coragem e com todo o pé firme, não vai, porque o povo está ficando cada vez mais adormecido, desinteressado, sei lá, muito triste o que está acontecendo. Então, quando eu sinto que a gente está perdendo a essência e vejo pessoas como você fazendo o que acha que deve para resgatar essa essência, eu acho isso muito, muito gratificante e muito, muito bom que a gente divulgue para que todos escutem e se empenhem também de fazer alguma coisa, né? Parabéns. Então, dia 5 de novembro é Dia da Cultura. Então, a gente está gravando nessa semana, que é o Dia da Cultura, 5 de novembro. Então, eu te desejo todo sucesso, tá? E quando você quiser fazer uma televisãozinha, eu estou aqui para você. Tá bom? Não, e é a minha casa, é a minha família, né? Como eu saí da Rádio... Eu fiquei 5 anos com o programa na Rádio Imperial, direto. Eu comecei com meia hora por semana, depois eu estava com 1 hora por dia, de segunda a sexta-feira. Chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso mudar. Porque quando a gente decide mudar, a gente ventila. E essa coisa de ventilar, né? Você começar com aquela garra do começo, tem uma hora que a gente vai se acomodando, e você fala assim, não, eu tenho que mudar. Eu sou uma pessoa que precisa disso, né? Dessa mudança, que aí eu começo como se fosse, a primeira vez de tudo, né? Então eu tô assim, nessa onda de recomeçar. Catarina, vamos terminar você dizendo o nome do teu canal, para ficar bem registrado aí, para todo mundo entrar lá e te ver. Ele vai continuar sendo... Tá, é Bem Cultural TV. Só entrar no YouTube e procurar Bem Cultural TV. Eu não vou mudar o nome, porque a referência já é essa, e eu já tenho seguidores lá, então a gente vai continuar. Minha página do Facebook, no Instagram, é Bem Cultural TV. Mas procurem Catarina Maú, que vocês também me acham aí no meu perfil.
do Facebook, no meu Instagram, e a gente vai conversando, gente. Agora o mundo é virtual e eu estou lá no mundo virtual com vocês. Ana, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Imagina, Gosto Catarina, muito de é você. um prazer. Olha, é um abraço que eu estou te dando, te desejando todo sucesso nessa nova caminhada, tá? Tudo de bom para você. Você merece, você é uma lutadora e tem muito valor, tá? Eu reconheço isso e quero te dar todo o prestígio que você merece, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Beijo. Por tudo. Beijo. Sucesso, sucesso. Eu estou surpreendida, ou surpresa, com um número enorme de estudantes, de jovens, principalmente da FASE, né, que é a faculdade com quem eu tenho assim mais convivência, pela minha neta estar lá, de pessoas, de jovens que vêm de outras cidades, de outros estados para estudar aqui em Petrópolis. E aí me deu vontade de conversar com alguém que não fosse daqui da cidade de Petrópolis, mas que frequentasse a faculdade, que tivesse se mudado para cá para seguir uma carreira e investir na sua formação profissional. Então, eu vou conversar agora com o Caio Pinheiro, que é um desses jovens e que se dispôs a ter essa conversa comigo. Vamos ver o que vai sair. Caio Pinheiro, é um prazer muito grande ter você aqui para bater esse papo comigo. Eu te agradeço muito pelo seu tempo e a sua disponibilidade. Deixa eu te falar, eu fiquei muito curiosa com sabendo do número de estudantes que vêm de fora de Petrópolis para a FASE. Então, eu queria que você me dissesse assim, você é de onde? E o que motivou você vir estudar na FASE de Petrópolis? Se foi o resultado do teu Enem, ou se foi uma escolha pessoal sua, induzida pela sua família, por que você veio parar aqui? É isso que eu quero saber. Tudo bem, Ana Maria? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Então, primeiramente, falando sobre o número de alunos, eu não tenho ideia assim, de números exatos, porque a faculdade é meio enjoada, né? Tem muita burocracia para divulgar esses números para a gente. Mas eu dei uma olhada em relação à minha turma, né? E na minha turma tem 73 alunos, e desses 73, só 16 são de Petrópolis. Então, nossa senhora, que coisa, hein? Então a grande maioria vem de outras cidades, inclusive cidades do próprio estado do Rio de Janeiro, mas na minha turma tem gente do Rio, tem gente do Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas, então tem gente de tudo quanto é lugar na minha turma. E a minha turma é considerada uma das que mais tem alunos de Petrópolis. Ainda é pouco, mas acho que a tendência é crescer cada vez mais. Eu sou do Espírito Santo, sou de Cachoeiro de Itapemirim. Vim para Petrópolis porque não porque só porque eu passei aqui, eu passei em outros vestibulares também, mas eu decidi vir para cá porque a minha irmã já estudava aqui, então era mais cômodo, né, para minha família ter os dois filhos no mesmo local, né, questão também de economia, né, ter um aluguel só, tudo uma coisa só, né. E também pela qualidade da faculdade, a Faculdade de Medicina de Petrópolis é reconhecida no Brasil todo, né, mais de 50 anos de existência, é uma faculdade muito tradicional, com uma qualidade de ensino absurda, né, um campus lindo, então tudo isso é um grande atrativo, né, para alunos do país todo. Além disso, Petrópolis é uma cidade excelente, né, extremamente segura, linda, uma qualidade de vida muito boa. Né? Que bom que você gosta de morar aqui. Já estou aqui há 3 anos e meio e adoro morar aqui. É um local, como eu já disse, lindo, né? Tem um clima extremamente agradável, é uma cidade extremamente segura, mesmo tão perto do Rio de Janeiro, né? Que o pessoal fala tanto, né, da insegurança do Rio, né? Mas aqui eu me sinto extremamente confortável de andar na rua, mexer no celular. Eu acho que tudo isso interfere muito, né, na nossa qualidade de vida.
Que bom, isso é um depoimento que vale muito para nós aqui, inclusive para nós que fazemos parte do governo municipal, isso é muito gratificante ouvir isso de uma pessoa de fora, entendeu? Ô, Caio, mas olha aqui, a faculdade não é barata aqui, né? Quer dizer, vamos computar o gasto com o pagamento da faculdade, com a despesa de manter, você mora num apartamento, né? Mas outros alunos podem morar em repúblicas, não sei como é que a maioria se coloca aí, vamos dizer assim, economicamente, dentro das possibilidades de uma vida estudantil, porque geralmente estudante vive com dificuldade de dinheiro, né? Como é que é isso? Então, eu moro em apartamento desde que eu cheguei aqui. Eu concordo plenamente com você de que estudar fora gera um gasto muito grande, ainda mais estudando numa faculdade particular, cursando medicina, que é um curso muito caro. Então, sim, graças a Deus, eu tenho condições de ter um apartamento, né, de alugar um apartamento, de ter uma qualidade de vida muito boa aqui. Mas, sim, existem alunos de diferentes classes socioeconômicas, né, que vêm estudar. A faculdade também adere a programas como FIES, ProUni, né, para esses estudantes que não têm a mesma condição financeira do que outros. Mas, em questão de moradia, existem muitas pensões aqui em Petrópolis. Eu tenho vários amigos, né, que moravam em pensões no início da faculdade, e são locais que os estudantes aderem bastante, né, procuram esses locais, e nessas pensões eles vão dividir, né, quartos com outros alunos, às vezes nem só de medicina, mas de outros cursos, e sim, ajuda bastante, né, na questão financeira, por ser mais barato e tem incluso já outras coisas, como internet, água, luz, enfim, é uma mensalidade que já tem tudo aí, né? Mas a tendência é os alunos saírem dessas pensões e procurarem apartamentos, dividir apartamento com colegas de turma e tudo mais. A sua opção pela medicina foi uma opção familiar, né? Você já me disse que seus pais são da área de saúde, né? Meu pai é médico e minha mãe é dentista. Eu nunca tive uma pressão dentro de casa de exercer a medicina ou qualquer outra profissão da área da saúde. Meus pais sempre foram muito tranquilos quanto a isso, né? Mas o meu pai sempre me mostrou o lado bom da medicina, porque todos sabem que a medicina tem um retorno financeiro muito bom, né? E eu acredito que não é exagero, é um reconhecimento da profissão, né? Uma profissão extremamente importante. Eu acho que o retorno financeiro não é uma coisa desproporcional, acho que a medicina merece esse retorno. E então meu pai sempre mostrou esse lado bom, né? De ser autônomo, de ter uma tranquilidade financeira e tudo mais. E eu, por isso, eu decidi, né, também gostava muito da área, sempre acompanhei muito com ele, a minha irmã também fez, tenho outros parentes, outros tios médicos, e então eu estou muito feliz com o curso, gosto bastante, sou extremamente realizado, não sei ainda para que área eu quero seguir na medicina, mas tenho certeza que estou no curso certo. Ô, Caio, essa pergunta é meia, vamos dizer assim, déjà vu, vamos dizer, não tem muito sentido agora, porque você já me disse por que você fez essa opção, mas, por exemplo, sendo do Espírito Santo, por que vocês pensaram em Petrópolis? Eu digo mais até a tua irmã, que veio primeiro do que você, né? Mas por quê? No Espírito Santo não tem uma boa faculdade de medicina? É uma pergunta curiosa, entendeu? Não, claro, com certeza. Então, antes da minha irmã, eu não conhecia a Faculdade de Medicina de Petrópolis, nunca tinha passado pela minha cabeça de fazer vestibular aqui. Só que na época da minha irmã, o vestibular da faculdade era da Sesgran Rio, que era uma prova só, e essa prova valia para a Faculdade de Campos, para Gama Filho e para a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Se eu não me engano, eram essas três. E a minha irmã fez esse vestibular, ela fez a prova, mas ela fez pensando em Campos, né, porque é bem perto da minha cidade, então o pessoal pensa bastante, e não passou em Campos, tinha até começado o pré-vestibular no próximo ano,
Só que aí saiu que ela foi chamada para a Faculdade de Medicina de Petrópolis. E aí, né, ninguém quer fazer um pré-vestibular, né? Vestibular, Exatamente. E a gente pesquisou junto, viu que a Faculdade de Medicina de Petrópolis era uma faculdade bem tradicional, bem antiga, muito boa. E então viemos na correria, né? Eu lembro até hoje, porque são 5 horas de distância da minha cidade. A gente veio na correria porque tinha até o outro dia para fazer matrícula. Meu pai não sabia caminho, nada. A gente veio descobrindo, fez matrícula, no mesmo dia já achou apartamento, que é onde eu moro, né, hoje. E foi tudo muito rápido. Minha irmã, desde o início, já gostou bastante. Então, sempre me falou muito da faculdade, da atlética, dos eventos esportivos, do campus, do ensino e tudo mais. Isso foi me encantando, né? A minha primeira opção não era vir para cá, porque lá no Espírito Santo tem muitas faculdades boas, né? Tem a Federal lá do Espírito Santo, que foi onde meus pais estudaram. Tem a EMESCAN, que também é uma faculdade muito tradicional, também mais de 50 anos de existência, é uma das melhores faculdades particulares do país. Tem em Vila Velha, que é o VV, tem a Multivix também em Vitória, tem a Unesc, que é em Colatina, enfim, tem muitas faculdades de medicina lá. Então, a minha primeira opção era a UFES, a Federal, ou a EMESCAN, mas no final eu passei só na UVV e aqui em Petrópolis. E eu decidi ir para cá porque a faculdade de Petrópolis é melhor do que a UVV e me encantava mais, também pelo fato da minha irmã já estudar aqui. Então, foram vários fatores, né, que me fizeram vir estudar em Petrópolis. E depois que eu cheguei, as expectativas só aumentaram, né? Além de serem confirmadas, elas aumentaram, porque eu nunca vi uma faculdade tão linda igual a nossa. Não estou falando isso porque eu estudo aqui, mas conheço gente que faz medicina em diferentes universidades, diferentes faculdades, e o nosso campus é maravilhoso, o nosso dinheiro é muito bem investido aqui, né? Não é nada largado, né? Tudo sempre reformado constantemente, prédios novos, ginásio, sempre tudo muito limpo, pintado. A gente tem uma oferta grande aqui de locais de atuação, né? PSFs, ambulatório escola, o próprio Alcides Carneiro, o CRA, então o HCC. Então a gente tem muita oferta, né, de locais de atuação. E isso é muito importante no curso de medicina, né? Você está em que ano? Eu estou no 4º ano, 7º período. Então, vocês já estão começando a fazer aulas práticas? Já? Sim, mesmo na pandemia? No 4º ano, o nosso currículo é prioritariamente prático. A gente tem aula teórica ainda, mas a maior parte dele é prática. E a gente está tentando se adaptar a essa pandemia. Mas estamos tendo aulas online e repondo do jeito que dá, né? E, por exemplo, vocês começam agora essas aulas práticas já indo para o Alcides Carneiro, que eu sei que é o hospital escola de vocês, né? Ou não? Como é que é? O que vocês estão fazendo nesse primeiro momento dentro da pandemia? Então, o meu ano, a única matéria que a gente está repondo agora é a matéria de clínica médica. E como é que foi dividido isso? Foram divididos em grupos bem pequenos, cerca de 3, 4 alunos por grupo, e esses grupos estão rodando uma vez por semana nas unidades de saúde da família e de 15 em 15 dias no Hospital Alcides Carneiro em grupos maiores. O que você achou desse posto, dessa unidade de saúde da família? Então, por exemplo, eu acho que soma para você enquanto aula prática? Não, com certeza. Eu não conhecia essa unidade de saúde, acho que ela não era utilizada na faculdade, eu acho que ela entrou recentemente, e eu achei muito boa, muito bem organizada, foi muito proveitoso, e é sempre muito, muito legal, né, poder ter práticas na unidade de saúde da família, porque ela é bem diferente da nossa vivência em hospitais, né, porque lá você tem um contato muito mais individualizado, né, com o paciente, os médicos conhecem todos os seus pacientes, porque eles acompanham há muito tempo, né, todos esses moradores ali da região, então sabem quem são os familiares, quais são as doenças, vem fazendo um acompanhamento a longo prazo, isso é muito interessante, né, e a gente vê de tudo, vê
várias doenças, né, vários tipos de pacientes que cooperam mais, outros que cooperam menos, e foi muito legal, é sempre muito enriquecedor. É bem diferente do âmbito hospitalar, né, porque lá é uma coisa mais, entre aspas, mais corrida, né, a gente não, os médicos geralmente não conhecem os pacientes de perto, não tem esse acompanhamento a longo prazo, é uma coisa resolver o teu problema, vai para casa, chega outro, então isso é muito importante para a medicina. A gente não pode, como médico, tratar os pacientes de uma forma mecânica, né? A gente tem que ser mais humano, e nas unidades de saúde a gente vê muito dessa parte mais humanizada do atendimento. Caio, que bom esse papo com você. Você é muito articulado, muito. Você vai dar um ótimo médico. Já estou sabendo aí, estou vendo isso. Uma pena que eu já estou sabendo que você não vai ficar em Petrópolis pela tua história de vida, né? Certamente que você vai voltar para Cachoeiro, né? Quer dizer, sei, né? Nós vamos ter você aqui só um tempinho, é uma pena, mas tudo bem. Depende, né? Não dá para saber. Depende de muita coisa. Eu gosto muito do Espírito Santo, mas depende onde eu vou fazer residência, né? Onde eu vou ter propósito de emprego. Então, esse meu futuro aí, onde eu vou morar, é muito incerto ainda. Você não sabe nada ainda, né? Tudo é uma dúvida. Muita coisa para acontecer. Tudo é uma dúvida ainda, né? Mas olha, Caio, muito obrigada por esse papo. Acho que foi muito bom, esclareceu muito a gente saber um pouco da vida universitária aqui de Petrópolis, porque eu acho que essa também é uma vocação que essa cidade tem, né? A vida universitária, quer dizer, saber que vocês que vêm de fora se sentem tão bem aqui, isso é muito gratificante para a gente, tá? Fico muito satisfeita com esse nosso papo, muito obrigada. Dá um abraço aí nos teus amigos, teus colegas de turma, e desejo que vocês continuem gostando da cidade, da faculdade, como você demonstrou gostar aqui, tá bom? Beleza, muito obrigado. Um abraço grande para você e sucesso na tua profissão, tá bom? Que você seja um médico daqueles famosíssimos. Se Deus quiser. Seja qual for o campo que você escolher, tá bom? Beleza, muito obrigada. Beijo. Tchau. O programa está terminando, eu tenho muito pouco tempo, mas eu não podia deixar de fazer uma consideração, pelo menos que fosse mais rápida, sobre esse absurdo que aconteceu com a Mariana Ferrer lá em Santa Catarina, aquela moça. Então, como eu não tenho tempo para falar tudo que eu gostaria, eu vou ler uma nota que o Conselho Municipal aqui de Petrópolis, dos Direitos da Mulher, produziu. Nós, mulheres conselheiras do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, repudiamos com veemência a ação da Justiça de Santa Catarina no caso do estupro de Mariana Ferrer. Como se já não bastasse a violência do ato, Mariana foi submetida a outra violência, sendo exposta, agredida e humilhada em seu julgamento. O caso chocou não só pela barbárie, mas também pela prepotência do julgamento do judiciário contra a mulher vítima. É estarrecedor conseguir entender o comportamento dos agentes públicos, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, todos inertes, permitiram e endossaram a humilhação a qual foi submetida Mariana Ferrer. Mais um capítulo brutal da cultura do estupro, que violenta a todo tempo e em todas as esferas as mulheres brasileiras. Até quando vamos ser vítimas de homens ricos, misóginos, que usam suas influências e seu dinheiro para perpetuar suas violências e suas injustiças? Estaremos nos conselhos para defender a democracia e os direitos humanos, e diremos em alto e bom som que lugar de mulher é onde ela quiser estar e deve ser respeitada por isso. Não iremos aceitar, não vamos nos calar. Não existe estupro culposo, isso não existe no direito. O que existe é uma justiça, que no caso é uma justiça injusta.
justiça para a Mariana e para todas as mulheres. Petrópolis, 3 de novembro de 2020. Boa tarde. Até a próxima semana.